Existem histórias de amor que fazem você sorrir e existem histórias de amor que fazem você se sentir desconfortável o tempo inteiro. Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover, não é um romance leve, tal qual muitos dos romances dela. Inclusive, muitos romances dela são super polêmicos, são cheios de polêmica, assim como o último filme que teve aí, o É Assim Que Acaba, que foi lotado de polêmicas e não era nem só por causa da autora, mas também por causa dos artistas, dos atores que estavam participando, inclusive a polêmica ainda está se estendendo. Mas isso daí já é assunto para outro vídeo. Vamos falar hoje somente sobre o Uma Segunda Chance, que é um livro que eu já li já faz uns anos, se eu não me engano. Inclusive, na época, eu li ele com o nome de Reminders of Him, porque eu tava lendo o e-book em inglês. E aí, esse é mais um vídeo da série do Clube dos Livros Esquecidos, mas talvez não tão esquecidos assim, para que eu possa contar aqui para vocês um pouco sobre ele. Uma Segunda Chance é um livro sobre culpa, sobre perda e sobre tentar reconstruir a própria vida, mesmo quando ninguém acredita que você merece aquilo. E talvez o mais doloroso disso tudo seja, e se todo mundo tiver certo sobre você? Será? I never thought there would be an after you. E se você realmente for essa pessoa que destruiu tudo? Então vamos lá, vamos falar sobre o livro e vamos falar também sobre a adaptação cinematográfica que vai sair essa semana, se eu não me engano, amanhã mesmo. E que é mais uma que vai gerar expectativas e também preocupações de não ser mais uma adaptação da Colleen que tenha polêmicas. Uma Segunda Chance acompanha a história de Kenna Rowan, uma mulher que acabou de sair da prisão e tem apenas um objetivo: se conectar com a filha que ela nunca pôde criar. Not here to see you. I need to see my daughter. You're hurt. Mas o maior problema é que essa criança, a filha dela, está sendo criada pela família do homem que morreu. O homem que Kenna amava. Só que, para todos ao redor dela, Kenna, na verdade, é a responsável pela, infelizmente, tragédia que aconteceu com ele. Então, quando Kenna sai da prisão, volta para a cidade, ela não consegue encontrar apoio, ela só vai encontrar portas fechadas. As pessoas não estão abertas a saber qual é o lado dela da história, o que realmente aconteceu. Pelo contrário, somente o que a justiça decidiu, inclusive da guarda da criança ter ficado com os avós. I can't get a job because I just got out of prison. Ela tem olhares de julgamento, ela não consegue encontrar um emprego, afinal ela tem antecedentes criminais e muitos locais não querem dar nenhum emprego para ela. É uma verdade muito difícil dela ignorar, que ninguém quer que ela volte para lá. E é exatamente nesse cenário que surge o Ledger, um homem que fazia parte da vida do homem falecido. Na verdade, ele era o melhor amigo desse cara e ele, obviamente, carrega a própria dor dele, né? De início, ele não sabe quem é ela, mas depois ele descobre. Detalhe, o que eu tô contando aqui não é nada de spoiler, é somente a base do livro. Inclusive, são cenas que aparecem até mesmo no trailer, né, do filme que vai lançar. Então não se preocupem, não estou contando nada demais aqui pra vocês. E claro, mesmo o Ledger, né, sabendo quem ela é, depois de um tempo descobrindo quem ela é, ele não consegue ignorar alguma coisa nela. Então a relação entre a Kenna e o Ledger não começa como um romance, começa como algo totalmente desconfortável, porque assim, o Ledger ele fica dividido entre proteger a criança, ser leal àquela família que acolheu a criança, os avós da criança, e sabendo o lado da história deles, né, sobre tudo que aconteceu com o melhor amigo dele. E ao mesmo tempo ele tenta entender aquela mulher que ele acabou de conhecer e que ele percebe que ela tem muita coisa boa a oferecer. E talvez entender o lado da mulher que todos odeiam, é aquela história, né? A grande maioria das vezes as pessoas não querem saber os dois lados da história para poder ter uma opinião. Principalmente quando tem emoções envolvidas, a pessoa vai ficar de um lado da história, ponto final, e é isso que vai acontecer. Worst moment of her life. It made it into who she is. E enquanto isso, ao contrário, a Kenna tá tentando provar que ela mudou. Então, só que assim, como que ela vai conseguir provar isso quando o passado dela é praticamente impossível de apagar? Houve uma tragédia por causa do acidente que eles estavam envolvidos, mas é o que eu comentei.
se a pessoa só tá ouvindo um lado da história, como que ela vai convencer aquelas pessoas de que existe outro lado? E uma coisa muito interessante que tem na história do livro, eu não sei se eles vão abordar isso no filme, é que ela vive escrevendo cartas para o homem que ela perdeu, né? Então a gente consegue ver a parte sentimental dela de uma forma que ninguém mais vê. São cartas de arrependimento, são cartas de amor e de muitas coisas que ela nunca teve a chance de dizer a ele. E é exatamente aqui que o livro te prende e diz tudo sobre o próprio nome do livro. Porque ele não tenta te convencer que a Kina é inocente. Na verdade, ele te faz uma pergunta. Ela merece uma segunda chance? E aí, junto com todos esses personagens, junto com toda essa temática enorme, a gente vê a Kena tentando de tudo para ter uma reconciliação com a filha dela e ao mesmo tempo se perguntando se será que ela não deveria desistir de tudo? Será que ela não deveria abandonar tudo? Afinal, a filha dela nunca teve ela ali na vida dela por aqueles anos em que ela ficou na prisão. Então ela fica dividida, porque é uma batalha tão intensa, tanto interna dela quanto externa com as pessoas, que fica bem complicado de prosseguir. E a coisa que eu mais gosto em romances é que muitas vezes eles não são somente sobre romance, sobre amor, mas também sobre o perdão, sobre a justiça, sobre arrependimentos, sobre perdas, e a gente consegue pensar em muitas coisas que podem acontecer na nossa vida e que a gente pensa como nós reagiríamos diante a tudo isso. E sabe, é aí que a gente se pergunta, e se fosse na vida real, uma pessoa que você conhece ou de um conhecido, ou uma história que você está ouvindo falar, será que a gente não julgaria uma pessoa como a Kena? Né? Será que ela não seria totalmente julgada? Provavelmente sim. Ou será que a gente ficaria do lado dela? Será que a gente buscaria saber um pouco mais da história dela para poder dizer alguma coisa? E aí, agora o que a gente precisa esperar é para descobrir como que essa adaptação vai ser feita. Pelos poucos trechos que eu vi do trailer, aparentemente tem umas partes que estão muito realistas, porque conforme eu vou lendo um livro, eu vou imaginando as cenas na minha cabeça, e tem muitas cenas que ficam muito fixas. E aí, quando eu fui assistir o trailer, eu percebi que as cenas, os locais, né, os cenários que eles escolheram pra fazer o filme fazia muito sentido com aquilo que eu sempre imaginei dentro do livro. Então a gente percebe o quanto a escrita me cativou, e aí eu lia o livro, imaginava a cena, e o filme está produzindo a cena exatamente da forma que eu estava imaginando. Aí é claro, né, com o trailer a gente não pode dizer nada, a gente não pode dizer se realmente a história vai ser tão bem adaptada assim, mas só assistindo o filme mesmo pra gente saber. I want to meet the human that Scotty and I made. E aí fica aquela reflexão que eu amo deixar sempre nos meus vídeos. Inclusive, antes de falar da reflexão, lembra de se inscrever aqui no canal, deixe seu like que isso ajuda muito, e o crédito vai estar sempre aqui na descrição do vídeo para você que deseja conferir. E aí ficamos com uma pergunta para responder. Todo mundo merece recomeçar? Ou vão existir erros que vão definir você para sempre? Me conta aqui, você conseguiria perdoar a Kena? Então bora ler o livro antes de assistir a adaptação. Um beijo para vocês, obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, tchau!